Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia, em mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. E chegamos à lição de número 11, desse trimestre abençoador, desse trimestre muito relevante e que tem agregado muita coisa boa na nossa história de vida. Então, estamos agora na lição de número 11, o título é Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. O texto áureo encontra-se em Atos capítulo 10, versículo 2, que diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essa é uma citação bíblica sobre Cornélio. A verdade aplicada diz: é preciso fé e prontidão para ouvir e receber a palavra de Deus, a qual deve ser obedecida e anunciada no poder do Espírito Santo. Os objetivos da lição são identificar a origem de Cornélio, reconhecer que ser piedoso não significa ser salvo e ressaltar que a obediência leva à salvação. O texto de referência encontra em Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Para você entender melhor o contexto desta lição, você precisa fazer essa leitura de todo o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, o livro que vem imediatamente após os 4 evangelhos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, diz: que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em cuja presença estamos desde o dia em que abraçamos a salvação por meio de Jesus Cristo. E em mais esta lição preciosa que o Senhor nos permite estudar nesta manhã, nós rendemos ao Senhor honra, glória, poder, reconhecendo sua majestade, a divindade do seu Filho Jesus Cristo, e aqui estamos para sermos mais uma vez edificados e transformados pelo Evangelho da Graça, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vinha pelo caminho pensando, e algumas coisas saltam aos olhos com o estudo desta lição. Veja bem, antes que o livro de Atos dos Apóstolos concentre toda a sua atenção no apóstolo Paulo, que é o que vai acontecer daqui para frente, nós observaremos Deus fazendo algo de suma importância naquilo que era o seu plano. E o plano de Deus sempre foi o alcance de toda a humanidade com o Evangelho de Cristo. Como nós vamos ver este plano em andamento? Na conversão de um gentio, um não-judeu. Ainda que Paulo tenha iniciado o processo de evangelização em meio aos gentios, ele nunca foi o responsável pela conversão deles, porque a propagação do Evangelho entre os gentios teve início com o próprio Deus e continua com a atuação divina na história. Abraão era um gentio, mesmo sendo o pai dos judeus, era um gentio. Em Gálatas nós vamos ler uma coisa muito fantástica. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, a Escritura previu isso. E quando é que a Escritura começa a dizer isto? Deus anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito maravilhoso. O que a Bíblia vai nos informando é que o alcance do Evangelho é universal. E essa universalidade do Evangelho é demonstrada ao mundo através da conversão de Cornélio e de toda a sua casa. Veja que é aqui que nós temos essa virada de chave. Já estava previsto, já estava no plano de Deus a conversão dos gentios. Mas é com a conversão do gentio Cornélio e da sua casa é que nós vamos ver o plano de Deus em andamento. E este é um dos seus desdobramentos exemplares. Cornélio era um gentio sobre o qual foi derramado o Espírito Santo como no dia de Pentecoste, não deixando dúvida alguma de que Deus é para todos, que Jesus Cristo morreu por todos e que o Espírito Santo é a herança de todos os salvos. Eu acho isso glorioso. Então, aqui na nossa introdução, nós vamos ler que nesta lição veremos que Deus não está indiferente às práticas de piedade como oração, jejum, boas obras. Nunca Deus esteve indiferente a estas coisas. Contudo, estas práticas não substituem o arrependimento, nem dispensa de continuar buscando com interesse e prontidão o crescimento na graça, o crescimento no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que essa introdução está nos dizendo é que práticas de piedade têm o seu lugar na vida e no processo salvífico, mas elas não são meios de salvação. Elas são consequências de uma vida salva, mas elas não levam à salvação. E se uma pessoa piedosa, que ora, que jejua, que pratica boas obras, ainda não foi alcançado pela salvação que há em Jesus Cristo, a porta da oportunidade será aberta para ele, como foi para o gentio Cornélio. O que nós estamos vendo na sequência dessas lições? Primeiro, Lázaro foi um discípulo amigo que foi agraciado por Jesus com um milagre de grande magnitude. Isso foi na lição 9. Na lição 10, Pedro foi transformado por Jesus ao longo do seu discipulado. Então, Lázaro era um discípulo, como Pedro era um discípulo. Lázaro foi um amigo, ele recebeu um milagre de grande magnitude. E Pedro recebeu uma transformação genuína e plena ao longo do seu processo de discipulado, ao longo do seu exercício de se tornar discípulo de Cristo. E Cornélio, na lição 11. Cornélio praticava disciplinas espirituais. Orar, jejuar, fazer boas obras são disciplinas espirituais. Estas histórias trazem em comum esse viés de ser discípulo com os seus desdobramentos. Todo discípulo precisa viver em um processo de discipulado ativo. E o meio mais eficaz de fazer isso é desenvolvendo disciplinas espirituais diárias, constantes, que se inicia como algo a ser desenvolvido a partir da formação de um hábito arraigado, que precisa continuar vida fora, como um meio de manutenção da espiritualidade sadia. Nós não praticamos exercícios espirituais ou disciplinas espirituais para sermos mais espirituais. Nós praticamos porque somos espirituais. E uma coisa está ligada à outra. A prática de exercícios espirituais diárias, constantes e permanentes ao longo da vida, ela acontece como um meio de manutenção da espiritualidade sadia. Qualquer discípulo que pare de orar, que pare de consagrar-se, que pare de jejuar,
ou que abra mão de outros meios de fortalecimento espiritual e perde a sua visão de que é o atendimento ao próximo nas suas necessidades, este já não pode ser chamado mais de discípulo de Cristo. Então, nessa lição, ela começa com essa frase: Deus não está indiferente às práticas de piedade. Mas o que é piedade segundo as Escrituras? Piedade na Bíblia é um conceito muito relevante. Biblicamente, por piedade, entende-se prioritariamente a atitude da vida pia, a vida santa, a vida íntegra, a vida que honra a Deus, a vida devotada, que tem aquela devoção genuína. Então, a piedade é aquilo que constrói o ser, a pessoa, na sua intimidade com Deus. Ser piedoso, segundo a Bíblia, é ser santo. Ser piedoso, segundo a Bíblia, é ser íntegro, é ser honroso, é ser devoto. Ser piedoso, segundo a Bíblia, é ter intimidade com Deus. E aí nós temos uma frase exemplar que tem sido usada muito no meio cristão e propagada através de pregações relevantes de pessoas aprovadas, de que nós precisamos cuidar da nossa piedade. Porque da nossa reputação Deus cuida. Quando eu e você cuidamos da nossa piedade, desenvolvemos uma piedade segundo a Bíblia, desenvolvemos um padrão de santidade, de integridade aprovada por Deus, a nossa reputação estará nas mãos de Deus. É Deus que nos defende, é Deus que fala por nós, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos sustenta ao longo da caminhada, mesmo quando os embates forem bem intensos. Mas vejamos, é com esse pensamento em mente que a gente parte para a reflexão de uma das histórias mais maravilhosas de um personagem bíblico virtuoso e marcante, que, não sendo judeu, entregou-se ao Deus dos judeus incondicionalmente. Esta é a questão de Cornélio, assim começa a história de Cornélio, assim a Bíblia refere-se a Cornélio em primeira mão. Você vai ver aí versículo 2, Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então nós vamos passar alguns pontos em relação à origem de Cornélio, depois vamos pensar na vida espiritual de Cornélio e depois no impacto da conversão de Cornélio. Quando nós lemos aqui na nossa revista sobre a origem de Cornélio, diz que ele é um centurião romano de Cesareia, da Palestina, um homem temente a Deus, dado à oração, de coração piedoso para com os pobres. Nós vamos ver o destaque que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, dá à conversão de Cornélio, um gentio, na época em que os apóstolos lideravam a igreja. Sua história destaca a universalidade do Evangelho e o início da ruptura das barreiras entre judeus e gentios na igreja primitiva. Então, Atos capítulo 10, nos versículos 1 e 2, vai nos contar a história deste varão de Cesareia, de nome Cornélio, que era um centurião romano. E eu acho muito interessante que, sim, havendo Deus proposto a salvação dos gentios por meio da pregação do Evangelho da Graça, ele vai começar esse processo, ou fazer esse processo visível, ou fazer essa virada de chave dentro do plano de redenção da humanidade, tirando o Evangelho de dentro do exclusivismo judaico e tornando esse Evangelho acessível, claro e a todas as pessoas, começando por Cornélio. De início, nós precisamos identificar 3 tipos de pessoas que coexistiam
na religião dos judeus. Nós temos lá os judeus étnicos, que desenvolveram muito provavelmente a partir do exílio da Babilônia essa religião que recebeu o nome de judaísmo. Então, nos tempos de Jesus, nós temos, em relação à religião dos judeus, 3 elementos que estão compondo esse quadro religioso. Os judeus étnicos, os judeus naturais, os judeus que são convertidos à religião de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós temos também os chamados prosélitos, que são aquelas pessoas que são convertidas ao judaísmo, mas não são judeus. Todavia, uma vez convertidos ao judaísmo, elas vão professar a fé judaica, elas vão estudar a tradição dos judeus, elas vão fazer os ritos judaicos, inclusive de introdução na religião, como é o caso do rito da circuncisão, observar toda a lei de Moisés, estudar a cultura judaica, a tradição dos judeus, para se parecer o mais possível com os judeus dentro da sua expressão religiosa. Mas ainda tem um terceiro grupo de pessoas, que são os simpatizantes da religião judaica. Eles não são judeus étnicos, eles não são prosélitos, mas eles conhecem o Deus dos judeus. E por algum motivo que escapa ao nosso entendimento e à nossa forma de explicação, eles simpatizam com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó. E na condição de simpatizantes, eles começam então a professar a fé judaica de alguma forma. E é aqui que o caso de Cornélio se encaixa, né? Ele é alguém com conhecimento de Deus, com um coração devotado, um comportamento piedoso que o distinguiu, e aí as luzes da narrativa bíblica se voltam para ele, porque a conversão de um não-judeu ainda haveria de suscitar muitas controvérsias, como suscitou. Mas o que a gente já tem diante de nós é um relato belíssimo do alcance divino daqueles que ouvem a voz do Senhor, entendem o plano da salvação, o aceitam de todo o coração, mas não são judeus. Então vejamos. 1.1, o centurião Cornélio. Cornélio era um oficial do exército romano, líder de uma companhia de aproximadamente 100 soldados a pé, chamada de centúria. A coorte italiana era uma unidade auxiliar que se distinguia de outras por ser formada por cidadãos romanos. Suas ordens deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que liderava, inclusive de rápida execução de qualquer formação militar. Veja bem o que nós temos aqui. Nós precisamos entender quem era o centurião Cornélio, o que é ser centurião, o que é uma coorte, o que é a coorte italiana, como a coorte italiana estava agindo ali na região da Judéia. Nós precisamos ter em mente essa questão militar romana, dentro do Império Romano, da época de Cristo, o modo de atuação, modus operandi dessas companhias militares, essas formações do exército romano, ter essa visão de como eram as legiões, como atuavam as legiões romanas, e elas eram mais voltadas para a guerra, para a conquista de territórios. E nós temos também as coortes. As coortes, elas eram ajuntamentos, agrupamentos militares romanos que atuavam mais nas cidades, mais no ambiente urbano, mais para promover a pax romana, né? Para fazer com que ela fosse estabelecida em todas as localidades, inclusive era uma paz imposta pelo exército romano, e é uma paz que só significava paz para Roma. Mas a coorte romana do exército do império tinha essa ocupação e obrigação de promover a segurança e a paz dos centros urbanos.
A coorte italiana é uma designação específica de uma dessas coortes que eram designadas, destacadas pelo Império Romano para atuar na região da Judéia e da Capadócia. Cornélio é um dos centuriões da coorte, uma coorte minimamente, ela era constituída em torno de 100 soldados e cada centúria, cada 100 soldados tinha sobre si a liderança de um centurião, mas esse número de 600 para uma coorte, ele é relativo, ele tem outras aplicações e essas coortes pode ter um número muito maior do que 600 e essas centúrias, então, basicamente, né, muito por baixo aí para termos essa visão mais geral, vai ser composta de 80 a 100 soldados, então Cornélio tinha no mínimo de 80 a 100 soldados sobre as suas ordens, ele era oficial de um exército romano. E esse fato não é irrelevante. Se você pensa, por exemplo, o que era necessário a um soldado romano fazer em seu desenvolvimento profissional para chegar à condição de centurião, você vai perceber que ele teria que ter algumas características bem próprias. Então, teria que ser alguém muito forte, teria que ser um líder por excelência, teria que ser alguém que foi preparado pelo exército romano para atuar em diferentes situações, alguém que tivesse essa influência sobre outras pessoas, essa capacidade de governar, de mandar, e a pessoa, para chegar a essa condição de centurião, também precisava ser alguém que, de certa forma, precisava anular-se, a não ter ideias próprias, a aprender a cumprir ordens de uma forma disciplinada e sem questionamento. Um centurião romano era alguém que agia e fazia as coisas acontecer, que mandava e tinha que ser obedecido. E é muito interessante que essa conversão dos gentios, ela começa a ser visualizada biblicamente e mostrada ao mundo a partir da conversão de um oficial romano. Gente, parece até que Deus tem senso de humor, né? Ele parte de uma situação completamente inusitada e ele transforma aquilo ali em algo referencial para toda a humanidade. Atos capítulo 10, ele é esse capítulo crucial, ou como a gente costuma dizer, essa virada de chave na narrativa bíblica, porque nele é que aconteceu essa importante quebra de barreira cultural, de barreira religiosa. Pela primeira vez, de forma explícita, de forma aprovada por Deus, o Evangelho de Cristo ele foi assimilado por um não-judeu, Cornélio, no seu ponto máximo. E então a conversão de Cornélio vai se tornar naquele evento muito relevante para abrir o caminho da missão entre os gentios para Paulo e estabelecer o cristianismo como uma religião mundial. Começa ali, começa em Atos 10, começa na conversão de Cornélio. Cornélio, um homem abastado, socialmente proeminente, ele iniciou a sua trajetória de fé através de uma vida temente, beneficente, voltada para os outros mais do que para si mesmo. E um soldado romano, um oficial romano, nós nunca pensamos em achar essas características em um oficial romano, mas quanta beleza e brilho em um cidadão romano piedoso, reverente, que honrava a Deus e as coisas de Deus. Ele era respeitoso para com Deus, para com o povo de Deus, para com o nome de Deus, para com os mandamentos de Deus e tudo mais no tocante às coisas sagradas. Ele, com toda a sua casa, fazia diferença no seu tempo, alcançando pessoas necessitadas. E imaginamos que nesta época o número de pessoas despossuídas e desfavorecidas fosse enorme,
Aqui diz que eles faziam muitas esmolas, entre aspas, né? Porque isso tem outros nomes na atualidade. Mas, ou seja, ele era piedoso também nesse sentido de exercer a misericórdia. Mas o que encontramos de mais relevante no texto bíblico é que ele de contínuo orava a Deus, ele era um dedicado adorador do Deus verdadeiro. E então, nós temos aqui a lição nos explicando a respeito de duas visões que transformou a vida de dois homens, duas visões dadas por Deus num tempo em que elas vêm para atender anseios da alma humana por respostas. Nós temos a visão de Cornélio, a visão de Pedro. No 1.2, nós lemos que Cornélio teve a visão de um anjo de Deus. Atemorizado, ele ouviu do anjo que as suas orações e esmolas tinham subido em memória diante de Deus, e o anjo lhe dá, então, orientações de como ele deveria proceder a partir daquele momento. No 1.3, nós lemos que Pedro teve uma visão que claramente rompia a barreira entre judeus e gentios. Quando ele estava meditando sobre a visão, o Espírito avisou a Pedro que 3 homens o procuravam, para ele não duvidar, para ele acompanhá-los, porque o Senhor os havia enviado. Então, o que nós temos aqui para pensar? Cornélio orava, Cornélio fazia o que sabia fazer, e o Senhor respondeu. Tudo que ele sabia fazer era orar, era jejuar, era praticar boas obras. Mas o mais interessante disso tudo é que enquanto ele orava, Deus ouvia. Enquanto ele orava, o céu se moveu em direção à terra. Deus viu, Deus ouviu, Deus atendeu às orações de Cornélio. Enquanto ele orava e praticava beneficência, Deus viu, o coração de Deus aprovou os gestos de Cornélio, porque Deus sabia das suas motivações. Deus conhecia Cornélio por dentro e por fora. Então, mais importante do que fazer é ser conhecido de Deus. Mais importante do que mostrar o que está fazendo é fazer o que faz motivado por Deus e pelo Espírito Santo. Muitas pessoas na narrativa bíblica receberam visita de seres angélicos. Nós cremos na existência dos anjos, porque assim nos ensina a palavra de Deus. A experiência comprova a verdade revelada e assim é confirmada a nossa fé. Então, nós não entramos nesse detalhe, mas nós partimos deste princípio de que Deus usa os anjos como espíritos ministradores e que eles são enviados da parte de Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso está registrado em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Veja que o que Cornélio fazia era agradável a Deus. E aí não importa quem seja a pessoa, a sua classe social, a sua etnia, a sua condição financeira e nem nenhum outro critério de divisão. As orações e as esmolas de Cornélio tinham sido como a sua oferta. Elas subiram como incenso de cheiro suave até Deus. Quando o anjo lhe dá instruções, ele faz exatamente que o anjo mandou, envia homens até Jope, porque o anjo disse que Simão, Pedro, estava lá, lhe dá o endereço, lhe dá as orientações, eles vão exatamente onde Pedro está, só que são visões concomitantes. Cornélio tem uma visão num dia, no outro dia, e aí envia os homens. Os homens estão a caminho, mas antes que os homens cheguem na casa, Deus lhe dá uma visão concernente àquilo que haveria de acontecer em relação à acolhida dos homens enviados por Cornélio. E aqui a palavra diz que Pedro estava num momento de oração e num momento de êxtase, ele viu.
O que ele viu foi como um lençol descendo do céu, e dentro deste lençol estava ali toda espécie de animais. E uma vez que Pedro tem essa visão deste lençol, imaginamos que ele tem esse insight do que significavam aqueles animais. E de repente ele vê uma mistura. Os judeus sempre haveriam de separar animais puros de um lado, animais puros de outro lado, e o que Pedro vê na sua visão são esses animais ditos puros e impuros na literatura bíblica, na Antiga Aliança, no livro de Levítico, sendo descrito como separados por Deus para uso do Senhor. Então você tem animais puros e animais impuros, e a ordem é: Pedro, mata e come. Atos 10:10 diz: e tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe este êxtase. E depois, Pedro mesmo vai explicar essa visão em Atos 11, quando ele é questionado pelos judeus da circuncisão acerca do que havia acontecido ali. Em Atos 11:5, Pedro explica: estava eu orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão, descia um objeto como se fosse um grande lençol, sendo baixado do céu pelas 4 pontas, e chegou perto de mim. Nesta visão, Pedro contempla todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, tudo que caminha ou rasteja ou voa. E então um anjo disse para Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro protestou veementemente. O protesto de Pedro de que não faria isso de forma alguma é perfeitamente compreensível. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Comum e imunda. Veja o que Pedro está dizendo. Comum e imunda. Não é apenas uma distinção entre puro e impuro, limpo e imundo, mas é também uma citação do que é comum. O uso dessa palavra comum, que no grego é koinos, com o sentido também de imunda, vai encontrar a sua aplicação no entendimento judaico de que todas as pessoas que não eram judias, elas eram vistas como comum, no sentido de excluídas do concerto de Deus. Assim sendo, o que era considerado comum era proibido pela lei. As leis a respeito dos alimentos puros e impuros são encontradas no capítulo 11 de Levítico. E tais ordenanças eram seguidas à risca, inclusive com adornos extras impostos pelos fariseus. Mas a visão continua, uma segunda vez a voz falou, e dessa vez ela diz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Se pensarmos que os judeus consideravam os animais impuros como uma imagem dos gentios, inclusive eles chamavam os gentios de cães, nós vamos entender melhor o desfecho dessa visão. Não é uma visão sobre comida apenas, é uma visão sobre comida e pessoas. É uma visão sobre o puro e o impuro no sentido daquilo que o judeu considerava, tanto em termos de alimentação, quanto em termos de convivência a pessoas que não eram judias. Aconteceu isso por 3 vezes, e no verso 6, e aparentemente toda a cena se repetiu, talvez com o intuito de impedir a suspeita de que fosse um mero sonho ou imaginação. Ele não teve uma vez só. Se tivesse uma vez só, estava com sono, estava com fome, estava torporoso e por isso viu coisas. Não. O sonho se repetiu por 3 vezes para tirar essa suspeita de que fosse um mero sonho ou uma imaginação fantasiosa.
tanto Cornélio quanto Pedro foram obedientes à visão celestial. E essas visões, elas atuaram como preparações para a revelação. Essas visões, elas apontaram, direcionaram, encaminharam para a revelação que haveria de vir. Tanto para Cornélio, com toda a sua casa e amigos reunidos, quanto para Pedro, que teria que ter as escamas caídas dos seus olhos para enxergar os gentios como pessoas também amadas por Deus e para os quais Jesus Cristo morreu. Então, Cornélio e Pedro foram obedientes à visão celestial, essas visões atuaram como preparação para a revelação, apontando para o que viria a seguir. Fica como uma lição para nós. Se nós quisermos nos comunicar com os céus, nós também devemos satisfazer as condições que foram cumpridas tanto por Pedro como por Cornélio. Primeiro, eles eram homens devotos. Segundo, eles deixaram tudo de lado para orar. Terceiro, eles esperavam em Deus até que o ouvissem. E aí foi ali em Jope que Pedro recebeu a revelação quanto à extensão do evangelho aos gentios, o que o conduziu à casa de Cornélio em Cesareia. Ele pregou o evangelho a Cornélio e a todos os demais que estavam reunidos. A vontade de Deus em relação aos gentios foi confirmada quando todos os que ouviam a palavra receberam o Espírito Santo. A igreja em Jerusalém ouviu que os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e a exposição de Pedro quanto aos fatos levou a igreja a entender a extensão do evangelho também aos gentios. E em Atos 11, 18 nós vamos ler: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Ainda bem que eles chegaram a essa conclusão. Era a única conclusão lógica esperada de quem tem visão de Deus. Bem, vamos falar brevemente sobre a vida espiritual de Cornélio. Cornélio era esse exemplo de compaixão moral e sensibilidade espiritual, mas ainda lhe faltava a fé salvífica em Jesus Cristo. Olha aqui, de todas as pessoas gentias que poderiam ter se convertido de forma magnífica a Cristo, dando aí a largada para a pregação fora da religião oficial dos hebreus, marcando esse momento muito significativo da entrada do evangelho no mundo gentio, podemos nos perguntar: por que Cornélio? Por que um oficial romano? Por que um dos opressores? E não somente do povo de Deus, mas do mundo habitado na época. Nós acostumamos a olhar para Cornélio com um olhar amoroso e romantizado, por ele ser devoto, por ele ser piedoso, por ele ser reverente e ser um bom moço, sem conhecer de fato que era um centurião romano da época de Cristo. E o que estes homens precisavam fazer para atingir esse patamar. Mas, quando nós olhamos desta forma, o que nós vamos ver, independente de Cornélio ser o que era, do povo ser o que era, dos judeus serem o que eram, dos gentios serem o que eram, nós vamos descobrir que todos os seres humanos estão caídos. E todos os seres humanos são dependentes da graça de Deus. E que tais pessoas, como vimos aqui no texto de Atos 10, foram alcançadas por esta graça incompreensível e maravilhosa que Deus oferta até ao mais vil dos pecadores. Nunca foi pelo mérito do ser humano, sempre foi pela graça de Deus. Mas convenhamos, Deus tem um senso de humor incrível. Um oficial romano. Mas desde a antiga aliança, esse tem sido um evento comum. A pregação aos ninivitas, por exemplo, era algo totalmente impróprio e descabido. Quem é que iria querer pregar aos ninivitas?
a capital do Império Assírio, o império mais impiedoso do mundo antigo. Mas essas conversões fora da curva, elas estão registradas para ensino nosso. Deus não trabalha a partir do nosso interesse ou da nossa opinião. Deus age de conformidade com seu plano redentor. Deus sempre sabe o que está fazendo, por que está fazendo, e Deus não erra. Vejamos aqui no 2.1, ele diz que Cornélio jejuava e Cornélio orava. Então nós estamos falando de duas disciplinas espirituais que precisam existir na vida de todos aqueles que se dizem cristãos, né? Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica diz: orai sem cessar, orai constantemente, incessantemente, orai sem nenhum intervalo. Diz aqui, Cornélio inicia seu relato a Pedro, informando que há 4 dias estava em jejum e oração. Isso em Atos 10, 30 e 31. Bem, Cornélio orava. Uma oração que era ouvida por Deus, uma oração que era agradável a Deus. Isso nos leva a pensar que nós precisamos saber que nem toda oração é ouvida e que nem toda oração é agradável a Deus. Então, isso deveria nos deixar em estado de alerta. A expressão de contínuo orava a Deus de Atos 10:2 nos leva ao entendimento de que ele desenvolveu sua intimidade com Deus através da oração. E chega nesse ponto de Atos 10, 30 e 31, quando ele já está há 4 dias em jejum e orando. A sua sede espiritual, o seu desejo por respostas, o seu coração movido por uma espiritualidade genuína, impôs a ele esse desejo e essa condição de orar e jejuar até ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos é que a gente não precisa esperar que uma crise nos arrebente para começar a orar. A gente não precisa esperar as coisas se complicarem para nos dedicarmos à oração, para nos retirarmos para o santo retiro da presença de Deus e ali nos dobrarmos em oração. Não, nós precisamos orar. Só é homem de Deus, só é mulher de Deus quem ora. E quem ora de contínuo. E quem ora de forma sistemática. E de quem ora de modo contemplativo. E de quem ora segundo a vontade de Deus. E de quem ora de conformidade com as Escrituras. E de quem ora em nome de Jesus. Então, enquanto nós oramos, diz a Bíblia, Deus trabalha. Enquanto Cornélio orava, Deus agia. Enquanto nós oramos, nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Aqui e agora Ele está trabalhando naquela causa impossível, naquela dificuldade que tem se tornado um gigante, naquela resposta que parece que nunca vai chegar, a favor daquela cura milagrosa, a favor de colocar por terra os desentendimentos e trazer paz. É a favor de uma família, para edificar a família, para a promoção do seu reino entre nós. Cornélio orava e Pedro orava. Um não sabia do outro, mas enquanto oravam, a resposta de Deus veio para ambos de um modo maravilhoso, espetacular, deslumbrante, encantador. Nós precisamos nos encantar até os nossos dias com o poder da oração. Com relação ao jejum, nós temos falado em muitíssimas lições sobre a prática do jejum e entender que jejum não é só abstenção de alimentos por um período de tempo, é a abstenção de alimentos por motivos espirituais. O próprio Cristo praticou a disciplina do jejum e ensinou
como ela deveria fazer parte da vida consagrada do cristão, além de ser um ato de preparação para a sua vinda, para o estabelecimento do seu reino. E aí o que nós vamos ver é que oração e jejum muitas vezes caminham lado a lado. Mas uma pessoa pode orar sem jejuar e jejuar sem orar. Mas é necessário que nós entendamos que quando essas duas atividades são combinadas e dedicadas à glória de Deus, elas alcançam o seu maior potencial. O jejum bíblico, aliado à oração, está presente na vida de muitos personagens bíblicos, como Ana, como Cornélio, como outros. Os jejuns e orações de Cornélio atingiram aquele ponto esperado para todo servo de Deus, o de ter as suas orações respondidas, o de ter as suas dúvidas sanadas, quando então o crente recebe essa visita do Eterno e vive esse momento de júbilo em uma experiência espiritual muito significativa. E essa reflexão quer nos levar por esse caminho, de aprender com um gentio a como buscar a Deus e ser encontrado por Ele. Bem, nós temos 2 pontos significativos ainda na vida espiritual de Cornélio, que foi o batismo de Cornélio com o Espírito Santo e o batismo de Cornélio nas águas. Vocês estão vendo que é o passo a passo de um discipulado cristão. Encontrou Jesus, encontrou a salvação, foi batizado com o Espírito Santo, passou pelo rito do batismo nas águas, tornou-se membro efetivo do corpo de Cristo na terra. O batismo de Cornélio com o Espírito Santo, no 2.2, diz: o apóstolo Pedro pregou a palavra na casa de Cornélio, reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Veja bem que a principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais, conforme a experiência cristã no dia de Pentecostes. O que todo pentecostal crê é que Deus derramou do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes e Deus continua derramando do seu Espírito Santo na vida de todos os crentes fiéis ao longo dos tempos, enquanto esta era da igreja estiver acontecendo. Aos que creem, os que recebem a vida regeneradora de Cristo, está aberta a porta para o recebimento do batismo com o Espírito Santo. E o que é o recebimento do batismo com o Espírito Santo? É um revestimento especial de poder espiritual, e para isso Deus não faz a exceção de pessoas. Pedro, no seu discurso no dia de Pentecostes, retomou a profecia de Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, para dizer que com o derramamento do Espírito Santo, Deus encheria seus servos e suas servas de tal modo que profetizariam, teriam sonhos e visões, e que isso seria fruto de capacitação espiritual. Uma das características desta era da graça é exatamente o fato de Deus se comunicar com cada crente de modo individual, não individualista, mas independentemente do sexo, da faixa etária, por meio de sonhos, de visões, de profecias e até através de pequenas coisas naturais do dia a dia, conforme Atos 2, 17 e 18. Tais privilégios no tempo do Antigo Testamento restringiram-se aos profetas ou algum escolhido para uma obra específica, conforme Números 12, 6. Mas ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo os visitou poderosamente, batizando-os com fogo, cumprindo inclusive o que foi exposto nos evangelhos em diferentes passagens. Mateus 3:11, por exemplo, diz que quando Jesus estava sendo batizado
por João no Rio Jordão, João diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E foi isso que aconteceu com Cornélio e com a sua casa. A piedade de Cornélio nos ensina que Deus se importa conosco e com as nossas necessidades pessoais, que Ele não faz acepção de pessoas, que para Deus não existe gente sem importância, que ninguém está longe da sua presença, dos seus cuidados, da sua solicitude. Ele conhece todas as nossas necessidades, provações, tristezas e sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos. Mas Ele também preza o nosso amor, a lealdade para com Ele, acima de todas as coisas terrenas. Mas quando temos fé inabalável em Cristo, isso nos permite nos mantermos fiéis, até mesmo em meio às provações e aflições. Isso é glória, isso é honra para Deus que tanto fez por nós. E aí nós alcançaremos também as promessas advindas desse tipo de comportamento transformado. E uma delas é a promessa do derramamento do Espírito Santo. O batismo de Cornélio nas águas diz que, ao testemunhar a descida do Espírito Santo, Cornélio explica que não é possível proibir o batismo nas águas. E o bispo Abner Ferreira, aqui no comentário adicional da revista do professor, escreveu sobre o batismo de águas, dizendo: assim, o batismo é importante porque foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo desde o início. O batismo é utilizado para admitir o novo discípulo na igreja. Então, essa é uma prática, é um rito ordenado, não é só uma coisa que a gente faz porque acha interessante, mas tanto o batismo como a ceia do Senhor foram instituídas pelo próprio Cristo para serem observados pelo povo de Deus como sinal da união do cristão, tanto com Cristo como a união dos cristãos uns com os outros. O batismo, ele terá importância e significado mediante a fé. Uma vez que a fé deixa de existir, o batismo perde o seu valor prático. E com batismo ou sem batismo, a pessoa sofrerá a condenação que é própria dos que não creem. O batismo de Cornélio foi algo esperado da sua condição espiritual no momento. Então, antes de levar o candidato ao tanque batismal, é preciso observar que é uma postura antibíblica conduzir pessoas ao batismo sem que eles tenham passado por um processo mínimo de discipulado, sem que estejam verdadeiramente convertidos ao Senhor e sem que tenham uma consciência abrangente do que estão fazendo. É preciso haver a pregação, arrependimento, aceitação da palavra, instrução e fé. Não precisa ser algo demorado, mas também nenhum processo de batismo pode se olvidar ou deixar de cumprir essas exigências bíblicas. Bem, seguimos então para o nosso último ponto, que foi o impacto da conversão de Cornélio. A conversão de Cornélio teve implicações profundas para a igreja primitiva. Já vimos que foi uma coisa surpreendente em todos os sentidos. Primeiro, confirmou que o evangelho é para todas as nações e não especificamente para os judeus. O exclusivismo judaico, ele foi rompido com a conversão de Cornélio. O derramamento do Espírito Santo sobre Cornélio e a sua casa não permitiu que as pessoas duvidassem de que Deus era Deus dos gentios, tanto quanto era Deus dos judeus. E também pavimentou o caminho para a missão gentílica liderada por Paulo. Então, aqui diz que a conversão de Cornélio provocou questionamentos. E Cornélio teve uma reação diante da ação divina que se tornou exemplar.
Então eu estou juntando aí o 3.1 com o 3.2 para tecermos um comentário único e rápido a respeito dessa questão. Veja que o 3.1 diz: a conversão de Cornélio foi muito debatida em Jerusalém. Pedro, ao chegar em Jerusalém, teve que prestar conta do que aconteceu ali na Cesareia, na casa de um gentio, e ainda mais um oficial do exército de Roma. E nós vamos ver aqui que Pedro defende a sua aceitação dos gentios como comunidade da aliança. Pedro não somente reconheceu, Pedro não foi sozinho. Ele levou pessoas com eles para servir de testemunhas de tudo aquilo que aconteceu na casa de Cornélio. E aqui no 3.2 diz que a reação de Cornélio diante da manifestação divina, por intermédio da visão de um anjo de Deus, é caracterizada por atitudes exemplares no processo de conversão. A conversão de Cornélio já estava em processo quando Pedro chegou na sua casa. E o que aconteceu ali, além de ter provocado controvérsias, também foi uma prova contundente e eficaz da universalidade do Evangelho de Cristo. Ao cumprir o mandato de Cristo, Pedro foi questionado, Pedro foi acusado pelos judeus religiosos por seu procedimento. Quando eu leio Atos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18, eu vou ver que esse texto está dedicando a expor esses desdobramentos da conversão de Cornélio. Então você vê que a conversão de Cornélio ocupou um trecho muito significativo nas Escrituras, um capítulo inteiro e mais uma parte do próximo capítulo, que é o capítulo 11. E o capítulo 10 apresentou a história da visita de Pedro à casa de Cornélio, o derramamento do Espírito de Deus sobre o grupo ali reunido, batismo nas águas, mas o capítulo 11 vem apresentando essa justificativa de Pedro para a sua entrada na casa de um gentio e a sua associação com aqueles que eram chamados de pagãos pelos judeus. Os rumores daquilo que havia acontecido em Cesareia chegou até os apóstolos, e os irmãos que estavam na Judéia ouviram as espantosas notícias de que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E aí, quando ele é questionado, nós vamos ver que eles também se queixaram. Eles se queixaram de Pedro por ter entrado na casa de varões incircuncisos e de comer com eles. Isso era algo realmente terrível no entendimento deles. E aí, o que nós vamos ver é que, para judeus conservadores, os homens incircuncisos eram impuros. E o contato com eles poderia corromper uma pessoa. Mas a transgressão mais grave que Pedro havia cometido foi comer com eles, porque isso era uma coisa que nenhum filho sério de Abraão iria fazer. Mas sabe de uma coisa muito especial e gloriosa? O mesmo Espírito Santo que atuou na casa de Cornélio estava com Pedro. Atuou nas explicações de Pedro. Atuou em quem estava ouvindo. Pedro, então, lidera essa discussão e começa a falar de um modo que abriria os olhos de quem quisesse ver. Em sua defesa, Pedro apresentou explicação direta do que fez, do porquê fez, ele expôs os acontecimentos de modo ordenado, contou toda a história aos seus críticos, e tudo que lemos no capítulo 10 sobre o ocorrido vai ser repetido no capítulo 11. Isso mostra a grande importância ligada a esse evento significativo. A narrativa dos versículos 5 a 10 do capítulo 11 é quase idêntica à narrativa do capítulo 10, dos versículos 6 ao 16, exceto pelo fato de que o relato de Pedro, aqui agora vem narrado na primeira pessoa, é Pedro comunicando os fatos. Então,
Tudo isso que nós vamos ver acontecendo nesse episódio, o modo como a comunidade de Jerusalém recebeu as notícias, isso aí fala muito para nós até os dias de hoje. Mas veja que a conversão de Cornélio provocou questionamentos, mas esses questionamentos foram sanados, foram compreendidos. E a reação de Cornélio diante da ação divina foi aquela reação esperada de todo homem e de mulher de Deus. E que também precisam ser as nossas reações em nosso próprio tempo. Você é um convertido? Você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem intimidade com Deus a esse grau de ter essa liberdade, experimentar essa liberdade no seu íntimo, por saber que foi alcançado pela graça de Deus e que agora nenhuma condenação mais pesa sobre a sua vida e que você é livre? Tudo isso faz parte desse processo salvífico e tudo isso aconteceu com Cornélio e a sua casa. A lição termina dizendo para nós que a vida de Cornélio é um exemplo de discipulado. Aqui diz no 3.3, interessante que o anjo de Deus foi enviado não para evangelizar Cornélio, mas para avivar a sua fé e orientá-lo sobre a necessidade de aprender mais sobre a vontade de Deus. A criação dos anjos segue propósitos específicos e não é para anunciar o evangelho, mas eles estão por trás de cada pregação do evangelho da graça de Deus, cumprindo o papel que lhes foi delegado pelo próprio Deus. Cada membro do corpo de Cristo, ao se tornar um discípulo, é chamado também para ser um discipulador. Essa é a questão com a qual nós concluímos a nossa lição e que dá o passo seguinte à conversão. Uma vez tendo se tornado discípulo, todo discípulo de Cristo precisa também se tornar um discipulador. A prática do discipulado cristão, ela precisa inserir-se no contexto maior da diversidade com a qual o corpo de Cristo é dotado. O chamado é divino, a mudança é espiritual. A sensibilidade para saber tratar a qualquer um e acolher a todos indistintamente como Cristo vai fazer a diferença no exercício do nosso ministério. É Deus que prepara obreiros para a sua seara. É Deus que dá instrumento. É Deus que nos ensina estratégias. É Deus que nos conduz em vitória. É Deus que faz progredir a obra da evangelização. Bem, terminando aqui, eu diria que muitos Cornélios hoje ainda estão à espera de Pedros em nossos dias, porque nós temos muitos sedentos e famintos que mais do que nunca estão em busca de instrução na palavra de Deus, de conhecimento bíblico, de direcionamento espiritual. E onde chega a genuína pregação da palavra de Deus, chega também a unção divina e o Espírito Santo vai fazer a sua grande obra. Até mesmo em muitas igrejas hoje tem faltado essa visão ampliada. Nós diríamos até que tem faltado pão espiritual, porque no lugar do alimento genuíno que deveria estar sendo entregue para satisfazer a esse anseio da alma humana na busca por Deus, está sobrando distrações, motivações equivocadas, entretenimentos e pregações triunfalistas que enchem os olhos, mas esvaziam a alma e o coração. Que Deus nos ajude a entender que Deus salva. Ele entrega para a igreja, conforme Atos 2,47. E a igreja precisa estar apta para discipular a maneira de Deus, a maneira da Bíblia. E como Cornélio, nós devemos ter essa grande sede, esse grande anseio de orar, de jejuar, de buscar a face de Deus, para sermos então alcançados e transformados pelo Evangelho da graça de Deus.
Como conclusão dessa lição, nós lemos que Cornélio agiu imediatamente a receber a instrução do anjo, enviando mensageiros a Jope. Sua fé e prontidão para obedecer abriram as portas para a transformação espiritual. Essa transformação espiritual de Cornélio impactou não apenas a sua vida e de sua família, mas a trajetória da igreja. Desde então, o muro de separação entre judeus e gentios foi quebrado, veio abaixo. A igreja de Cristo, ela não separa judeus e gentios. A igreja de Cristo é a união de todos os judeus e gentios em um só corpo. E isso sobrevive para a glória de Deus até aquele grande dia. O Deus que não faz acepção de pessoas me alcançou, te alcançou, e em Cristo nós somos um. Amém? Essa é a grande lição que nos fornece esse tema de Cornélio. Cornélio foi este servo de Deus que tinha um coração pronto para ouvir, estava disposto a servir a Deus, como ele lhe ensinaria e a fazer o que ele lhe mandaria. Amém, igreja amada? Que o Senhor receba nesta manhã o nosso interesse pela tua palavra. Que o Senhor olhe para nós e nos contemple assim como ele contemplou Cornélio e a sua casa. E que o Senhor ache graça em nós, nas nossas orações, nos nossos jejuns e na nossa prática da beneficência. E nos visite também com respostas no nosso próprio tempo. Amém? Vamos orar? Louvado seja o Senhor Deus, do nosso Pai Jesus Cristo, Senhor do céu, Senhor da terra, cuja presença nos aquece, nos vivifica, mantém a nossa vida e nos prepara para o céu. Estamos diante do Senhor agradecidos por mais essa lição que ministrou ao nosso coração. Continua falando, Senhor, porque nós estamos ouvindo. Assim como Cornélio, queremos estar diante do Senhor integralmente, totalmente entregues, totalmente arrependidos, totalmente quebrados, totalmente devotados, totalmente prontos para sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Recebe a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus negócios. Em nome de Jesus. Amém.